Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou professor da Escola de Psicanálise de Curitiba e gostaria de falar para vocês hoje brevemente sobre a questão das estruturas clínicas em Lacan, ou seja, a neurose, a perversão e a psicose. Para a gente entender isso de uma forma breve, gostaria de colocar primeiro o conceito de simbólico para Lacan, que é o conceito justamente do campo onde se opera ali a linguagem. Então, para Lacan, a neurose e a perversão estariam escritas dentro do mesmo campo, do campo do simbólico, do campo da linguagem, ou seja, haveria ali um eixo de comunicação, haveria ali uma plataforma em comum, para a aparência, para o aparecimento de ambas as estruturas, e a psicose já não pertenceria a esse campo. Um outro conceito fundamental para a gente entender a estrutura é justamente o conceito do nome do pai. Nome do pai para Lacan significa uma função. E nesse campo da função, ele se inscreve dentro do campo do simbólico justamente como uma questão de uma falta, porque o nome do pai seria justamente a função de interdição, representado ali, nesse caso, por essa estrutura, por essa figura. Bom, dito isso, na neurose o que a gente tem é a inscrição do nome do pai como um lugar vazio, ou seja, como um lugar em que o desejo circula e nunca se satisfaz, justamente em razão disso, em razão da não completude, em razão da procura em vão. E isso se opera em razão da figura do recalcamento da castração, justamente aquela oposição se afigura no modo da inscrição do nome do pai e do falo simbólico, e portanto a neurose ela é esse campo de circulação dentro do simbólico, onde essa inscrição ela fica rodando, operando sempre no lugar vazio. A perversão, por sua vez, também pertencente ao campo do simbólico, portanto ela também opera dentro da inscrição do nome do pai. Mas o que acontece na perversão é que o fenômeno da denegação. O que é isso? O indivíduo denega a condição perversa porque ele encontra o nome do pai pelo fetiche, pela satisfação do fetiche. Então, na satisfação do fetiche estaria o elemento da denegação, mas ambos os registros, tanto a neurose quanto a perversão, repito, pertencem a um campo comum do simbólico, pertencem a um campo comum, em comum digamos assim, da normatização do uso da linguagem. Na psicose, não há inscrição do nome do pai, ou seja, ali nós já estamos falando da alteridade de um campo, da saída do campo do registro simbólico, da nossa fala, do nosso código de comunicação. E esse processo de afastamento se dá pela foraclusão, ou forclusão, como alguns gostam de utilizar esse termo. Porque na psicose não há uma inscrição dentro da castração. Por isso a gente pode dizer que o psicótico ele vive num outro registro de linguagem que não o registro da linguagem dos neuróticos e dos perversos, ou seja, o registro da linguagem do campo comum. Então, dentro da psicose, o que você tem, se eu puder usar essa figura como um exemplo, é uma realidade em paralelo. É um campo operacional que não corresponderia, portanto, a esse campo operativo com o qual tanto neuróticos quanto perversos estão acostumados. Essa foi apenas uma mera menção, simples menção a essas três estruturas. Okay? Espero que vocês procurem mais, estudem bastante sobre essas estruturas em Lacan, porque são de um indispensável conhecimento, de uma leitura que se constitui aí como um dos grandes cânones da teoria psicanalítica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço a vocês e até o próximo.